No vídeo de hoje a gente vai aprender sobre citações, né? Ao decorrer de um trabalho científico, um TCC, um artigo ou uma dissertação, você vai desenvolver com base nas citações, né? E aí eu vou trazer dois tipos de citações, que é a citação direta e a citação indireta. Eu vou explicar com exemplos para vocês cada uma dessa citação, né? No primeiro momento aqui eu trago como exemplo uma citação indireta, né? O que é uma citação indireta? É quando desenvolvo com as minhas palavras um texto mantendo a ideia do autor, né? Lembrando que todo trabalho que a gente vai fazer de citação, seja direta ou indireta, a gente está recorrendo a autores, tá? Então, nesse primeiro momento aqui, estou mostrando para vocês a citação indireta, né? Então, eu descrevi aqui com base nas palavras do autor. Então, eu escrevi com as minhas palavras, mas mantendo a ideia original. Tá? E aí, quando eu vou citar esses autores, eu tenho que obrigatoriamente colocar o último sobrenome. Coloquei bem aqui embaixo. Eu posso colocar tanto no início do parágrafo, quanto no final do parágrafo, e aí eu vou mostrar para vocês os dois tipos, tá? Quando eu opto por colocar no final do parágrafo, eu tenho que colocar, gente, em caixa alta. Então, vocês estão observando aqui que eu tenho 3 autores, tá? E todos esses 3 autores estão em caixa alta, certo? Então, eu vou ter que abrir parênteses, tá? Coloco o último sobrenome do autor em caixa alta, coloco ponto e vírgula, né? Aí eu coloco ponto e vírgula, dou um espacinho, coloco o outro nome, caso tenha, tá, gente? Nesse exemplo aqui eu estou trazendo 3 autores, mas tem artigo que só tem um autor, tá? Que só tem 2, aí vocês vão respeitar, né, essa formatação de acordo com a quantidade de artigos, tá? Quando tem mais de 3 autores, a gente tem que colocar et al, mas isso vai ser assunto para outro vídeo. E aí, coloco a vírgula e o ano, tá? E fecho parênteses e coloco o ponto final. Então, esse é o primeiro exemplo. Ou eu posso colocar no início, tá? É o mesmo texto, contudo, eu estou colocando os autores no início, então eu vou colocar em minúsculo, tá? Separo com vírgula e aqui os dois últimos separo com E. E apenas, gente, o ano que eu vou colocar entre parênteses, tá? Nesse caso aqui, eu estou falando de uma citação indireta, tá? Bom, e agora nós vamos para a citação direta. Como o próprio nome diz, direta, né, eu me refiro a quando eu literalmente, gente, copio e colo. Eu copio e colo, tá? Ou então, eu vou digitar as mesmas palavras do autor, eu não vou fazer alteração no texto. Enquanto na citação direta, e nesse exemplo que eu dei mais aqui em cima, eu vou escrever com as minhas palavras a ideia do autor, na citação direta eu vou copiar de forma literal aquilo que o autor está dizendo, sem fazer alteração. Então, vamos aqui para o texto, tá? Aqui nesse caso desse exemplo é um autor, né, que é o Nascimento. Vou abrir parênteses logo quando eu faço a menção do autor no início, né, da citação. Vou abrir parênteses, coloco o ano do autor, coloco uma vírgula, espaço, P, ponto, que é a página, e fecho parênteses, tá bom? No caso de citação que tenha até 3 linhas, tá? Conforme a ABNT, eu coloco entre aspas, tá? Então, eu abri aqui aspas e fechei aqui aspas. Isso significa dizer, pessoal, que essas 3 linhas aqui é a palavra literal do autor. Foi exatamente como o autor mencionou nessa página aqui. Então, é muito importante que vocês coloquem o ano, a página. Quando vocês estiverem fazendo o fichamento, coloca a página para poder não esquecer, né? Às vezes, quando a gente está escrevendo, pode ser que a gente esqueça. Meu Deus, de onde que eu tirei
essa frase, de onde que eu tirei esse parágrafo. Então é muito importante anotar o artigo, o nome do autor, tudo direitinho. E aí eu trago aqui uma outra forma, né, de citação direta, que é quando eu tenho mais de 3 linhas. Quando eu tenho mais de 3 linhas, tá? Eu tenho que obrigatoriamente fazer um deslocamento, tá bom? Esse deslocamento é aqui no 4, tá vendo aqui a régua? Então, nesse 4 bem aqui, eu tenho que fazer o deslocamento desse texto, certo? E tenho que colocar no tamanho 10, conforme menciona a ABNT, certo? Tenho que colocar no tamanho 10 e espaçamento simples. Eu vou aqui desfazer esse texto, a formatação, para a gente poder, para vocês acompanharem comigo como é que eu faço isso, tá? Então, pessoal, aqui está na formatação normal, né? Na formatação de citação direta. Então, eu vou selecionar, tá? Vou bem aqui nesse botãozinho aqui onde tem configuração de parágrafo, que fica dentro da página inicial. Onde tem geral, eu vou colocar aqui alinhamento justificada, tá? O recuo, gente, eu vou colocar em 4, que aí ele vai fazer aquele deslocamento, tá? Especial nenhum, direita 0, espaçamento antes e depois 0, 0. Espaçamento entre linhas aqui, gente, vai ser sempre simples. Aí eu aperto em OK. Em relação à formatação dos autores, né, na citação direta, vai seguir a lógica da citação indireta que eu já expliquei. Quando eu coloco no início, gente, o nome do autor ele tem que estar em minúsculo, tá? Minúsculo, eu vou abrir parênteses, coloco o ano, vírgula, P, ponto, a página e fecho parênteses, tá? Eu posso também colocar no final, só que quando eu coloco no final, eu tenho que colocar o nome do autor, tá? Dentro de parênteses, em caixa alta, né, em maiúscula, eu coloco vírgula, o ano, vírgula e a página, tá? Lembrando, gente, que toda vez que eu coloco a citação direta, eu tenho que obrigatoriamente colocar o nome do autor, eu tenho que colocar o ano, eu tenho que colocar a página, porque se eu não faço isso, é entendido como plágio, tá? Então, se eu não referencio, se eu não dou créditos a quem escreveu, eu estou cometendo plágio, e isso pode dar muitos problemas, tá? Na sua graduação, né? No seu TCC. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? A qualquer dúvida, vocês podem escrever aí nos comentários, que se eu puder, estarei respondendo, tá? Desde já eu agradeço, e é isso.